do Senhor Jesus esteja com a sua vida nessa noite. Graças a Deus, estamos chegando no segundo capítulo de Eclesiastes. Eu queria lhe convidar já para abrir a sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 2, da nossa série Entre o Pó e a Glória, que tem sido bênção na vida de todos nós. É um livro muito rico, muito importante. Hoje vamos meditar nos primeiros 11 versículos do capítulo 2 de Eclesiastes. Vamos ler, então, irmãos, com muito cuidado, com muita atenção. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, capítulo 2 de Eclesiastes. Diz assim a palavra de Deus: Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria de bom os filhos, sabedoria e de me apoderar da loucura até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante, superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz nessa noite. Nós clamamos para que o Senhor fale conosco de maneira real, viva, transformadora. Tenha misericórdia de nós. Usa cada letra para falar o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos irmãos, este é um texto extremamente importante para os nossos dias. No capítulo 1 de Eclesiastes, Salomão fala sobre o conhecimento, a sabedoria, mas no capítulo 2, ele aprofunda numa questão muito sensível. A pergunta que ele está fazendo é: será que o prazer, os prazeres, todo o conjunto possível de prazeres que nós possamos experimentar na terra, será que isso pode nos livrar da vaidade? Pode nos fazer realmente felizes? Pode nos fazer plenos? E o que acontece quando nós apostamos no prazer como solução para os nossos tédios, para as nossas faltas, para as nossas dores, para as nossas vidas debaixo do sol?
Então é sobre isso que o texto está falando, é sobre isso que vamos meditar. A dádiva e o perigo de viver o prazer, a alegria. Será que nós estamos fazendo bom uso do prazer e da alegria? Qual é a função do prazer na nossa vida? Vamos pensar, porque tem muita coisa aqui importante, visto a sociedade na qual nós vivemos hoje. O ser humano, sim, é conhecido desde sempre por buscar sentido, por buscar satisfação, por buscar preencher. Salomão, ele pelo menos reconhece o buraco que ele está tentando preencher a partir de diversos tipos diferentes de alegrias, de prazeres transitórios neste mundo. Antes de falar melhor do texto, eu lembro quando eu estava lendo, algum tempo atrás, eu me descobri de um jeito que eu não me enxergava. Eu cheguei no médico e o médico disse, olha, você tem uma compulsão. Eu falei, não, eu não tenho compulsão. Eu sou uma pessoa muito evangélica, né? Uma pessoa muito espiritual. E ele falou, você tem uma compulsão. E antes de eu contar para vocês qual era a minha compulsão, o mais difícil é que você pode ouvir toda essa pregação e sair daqui sem absolutamente nenhum resultado, porque você nem sequer reconhece quais são as suas compulsões. Você nem sequer reconhece o problema. Eu não reconhecia o problema, eu não enxergava o problema. E a minha compulsão era que eu comia loucamente. Não levante a mão. E eu parei para pensar e eu comecei a tratar a tal da compulsão. Eu parei de comer loucamente. E aí o meu dia ficou chato, irmãos. Eu não sei o quão chato é o seu dia, mas eu acordava e por meio da comida o meu dia era muito legal. O meu dia era muito bacana, porque ele tinha muitos picos de alegrias. O que uma coxinha não faz. O que um pão francês não faz. Então eu acordava e começava a comer, e aquilo me dava um E passava uma hora, eu tinha de novo a necessidade de sentir aquilo. E aí chegava no almoço e eu de novo. E tem sempre o lanche depois do almoço. E o lanche no meio da tarde. E eu comia. E o dia era assim, ó. Ele era muito bacana, ele era muito legal. E aí isso parou. Foi muito bom, mas o meu dia começou a ficar monótono. Eu estava muito bem, estava fazendo certo, mas parecia que era um platô, parecia que amanhecia e ficava assim, ó. O dia inteiro, aí eu dormia. Eu falei, é assim que é a vida normal? Irmãos, nós temos horror à vida normal. Nós temos horror ao tédio, nós temos horror de lidar com as nossas dores frente a frente, então nós nos anestesiamos com uma série de coisas, desde a comida, passando pelo sexo, pela pornografia, pelo trabalho, pelos jogos. Jogos estão em moda. E é disso que Salomão está falando. Então veja que não é uma coisa exatamente nova. Salomão diz assim, eu disse para mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Procure ser feliz. Há um excesso de positividade nesse início. Mas isso parece para a gente muito bom, porque a gente está vivendo em uma sociedade em que toda hora alguém está nos motivando, em que toda hora alguém está dizendo, vá, seja feliz, você pode ser mais feliz, você está pouco feliz, você está com pouco dinheiro, você pode ter mais dinheiro, você está com um casamento mais ou menos, você pode ter mais, você pode ter o dobro. Tem um teólogo coreano que se chama Byung-Chul Han, ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, depois você olha lá. Ele fala
da tragédia do excesso de positividade. Como a positividade vai nos matar a todos. Seja feliz, procure ser feliz. Então Salomão saiu em busca da felicidade. E ele já começa nos decepcionando, porque ele fala, mas também isso era vaidade, quer dizer, isso também era vapor. Vaidade é vapor, é gasoso, é algo que você não consegue segurar. Concluí que o riso é loucura, é tolice. A palavra no hebraico para loucura ou tolice é algo fingido. O riso que Salomão encontrou era um fingimento, era também vazio. Ele acontecia, mas não significava muita coisa. Ele era muito rápido. Vocês já viram Chaves? Tem sempre uma risada no fundo. Eu não aguento aquilo. Aquela risada falsa dos programas da década de 70, vocês que são velhos. Década de 70 e 80 tinha sempre uma risada falsa no meio dos programas. Vocês estão ligados do que eu estou falando ou não? Aquela risada, irmão, é psicopata aquela risada. Ela não faz sentido nenhum, ela é completamente artificial. É mais ou menos o que Salomão está dizendo aqui. O riso é louco, é um louco rindo, é fingido, é aparente. E a alegria não serve para nada. Isso aqui, irmãos, é muito forte, porque, deixa eu lhe falar uma coisa. Nós, ao ler esse texto, temos a tendência de demonizar o prazer. E falar assim, então o prazer é um grande demônio, o prazer é um grande problema, o prazer é uma invenção do diabo, da serpente, e nós cristãos espirituais, nós temos que sair de perto do prazer. Essa é a nossa primeira tendência. Não, o prazer não serve para nada. Será que é isso que Salomão está dizendo? Será que isso é verdade? Esta é a nossa primeira tendência. Então vamos viver uma vida sem buscar prazer. Eu tenho uma notícia para lhe dar. Não é possível viver a vida sem buscar prazer e felicidade por um motivo simples. Deus nos criou para ter prazer nele. Então é como se nós fôssemos uma máquina programada para buscar felicidade no eterno, para buscar prazer no eterno. Aliás, a declaração, o catecismo de Westminster, a resposta da primeira pergunta, diz que o propósito do ser humano é glorificar a Deus e desfrutá-lo, gozá-lo plena e eternamente. Então está incrustado na nossa essência buscar prazer no eterno, no Senhor. Salmos 16, versículo 11, o salmista diz: Tu me farás conhecer os caminhos da vida, na tua presença a alegria perpetuamente, a tua destra a delícias para sempre. Deus nos criou para o prazer nele, e ele deve ser fonte de prazer quando ele não é, algo substituirá. No meu caso, é a coxinha. E eu, antes de vir para este culto à tarde, eu preparando o meu lanche com metade de um pão francês. Uma vez que a minha nutricionista liberou, e uma quantidade de frango proteico, teologicamente light, e um creme de ricota light. Eu fiquei pensando, como é que eu vou conseguir tapar o buraco da necessidade de prazer em Deus através de carboidrato? Eu sou um idiota. Qual é a quantidade de açúcar para que eu possa chegar a ter prazer como teria em Deus? Qual é a quantidade de sexo que nós precisaríamos ter? Quantos pixels
de entretenimento nós vamos estar usando para poder chegar perto do prazer em Deus? Quantos jogos e apostas nós vamos ter de perder na emoção do risco para poder chegar perto do prazer em Deus? Qual é a quantidade de pornografia necessária? Isso é uma loucura. Mas é exatamente o que Salomão está nos dizendo. Eu vou tentar fazer a alegria servir para algo, para que ela me plenifique. E aí o texto diz: resolvi no meu coração entregar-me ao vinho. Aqui temos mais um elemento. A Bíblia não está proibindo o consumo de vinho. O vinho é citado, inclusive, como uso medicinal em 1 Timóteo. Ele é usado sacramentalmente na ceia. O Salmo 104 fala do vinho que alegra o coração. Não é isso. Mas o problema que Salomão está dizendo, qual é a quantidade de alegria produzida pelo vinho que vai nos levar a ser plenos e fugir da vaidade do mundo? Sem contar com as consequências que ele nos trará se ele se apoderar das nossas vidas. O prazer, não tem nada de errado com o prazer. O problema do prazer é que nós, seres caídos, que já não estamos mais no Éden, que era o jardim das delícias, nós, irmãos, criamos uma série de estratégias pecaminosas para buscar experiências de felicidade de baixíssima qualidade fora de Deus. Nós criamos uma série de estratégias pecaminosas para buscar experiências de baixíssima qualidade, para experimentar algo legítimo, algo que precisamos, no entanto, fora de Deus. Jeremias 2,13, o profeta diz que é como uma pessoa que tem uma fonte à sua disposição. Eu não sei se você já viu uma nascente de um rio. Vocês foram criados em apartamento. Você já viu uma nascente de um rio? Jeremias fala, imagine que você está diante de uma nascente. A nascente ela é água limpa, cristalina e que não para de brotar. E você tem acesso a isso. Jeremias fala, 2 males cometeu meu povo. A primeira coisa, eles viraram as costas para a fonte. E loucamente eles tentaram virar as costas para a fonte, continuaram com sede, mas ao invés de voltar para a fonte, eles começaram a cavar poços. Veja a burrice. Para obter água. E o pior, os poços não retêm água. Além do esforço monumental e inútil, as nossas estratégias que estão vinculadas ao que comemos, ao que assistimos, àquilo que fazemos com a nossa sexualidade, aquilo que fazemos com o vinho, as nossas estratégias nos frustrarão sempre e invariavelmente. Nos aprisionarão em um cativeiro dos nossos próprios sentidos. Enquanto mais nós tentamos escapar, mais nós nos vemos aprisionados, reféns dos nossos próprios desejos e a angústia bate. Como é possível alguém que consome tanto prazer está angustiado? Eu já ouvi muito isso. Quanto mais eu uso, quanto mais eu vejo, quanto mais eu me entrego, mais vem um peso, uma culpa, um vazio, uma angústia. Porque é líquido. Porque não tem consistência. Aliás, não é líquido. É gasoso, né? Para usar a expressão da vaidade, que é um vapor. E essa é a aposta da nossa geração. É a aposta da nossa geração. Nós vivemos em uma época em que as pessoas, a sociedade, ela está meio, o Ocidente, ele está meio guiado por aquilo que lhe produz um bom sentimento. Se eu seguir o meu coração, se eu for feliz, se eu der vazão aos meus desejos e ficar com quem eu quero ficar, ter o que eu quero ter, eu vou encontrar a minha identidade.
Se eu fizer o que eu quiser, entre aspas, livremente, der ao meu coração tudo o que ele pedir, eu vou encontrar a minha autenticidade. Se eu der ao meu coração tudo o que ele pedir, eu vou encontrar a minha liberdade. Eu vou encontrar quem eu sou. Eu sou o que eu sinto, eu sou a partir exatamente daquilo que me faz alegre. E se alguma coisa não me faz alegre, então essa coisa é mentirosa, ela é falsa, ela não é verdade. E o que eu sinto passa a ser critério para tudo, passa a ser critério para o que é, para a minha identidade, passa a ser critério para o que é verdadeiro, para o que é falso, para o que vale a pena, para o que não vale a pena. Irmãos, Salomão está apostando na felicidade, no prazer. E o que salta nesse momento é um conceito das Escrituras chamado cobiça. Eu não sei se você tem noção da dimensão do que é o coração cobiçoso. A cobiça tem a ver com aquilo que você não tem. A cobiça é uma ansiedade. A cobiça, ela é uma inquietação, porque é sempre sobre algo que você não tem. E aí eu tenho uma notícia para lhe dar: sempre haverá algo que você não tem. Mesmo que se você tiver muito. A cobiça não estanca quando você tem muito, porque mesmo tendo muito, você não tem tudo nunca. Eu sempre falo de Davi. Davi não era casado, ele era casado com um harém de mulheres, ele adulterou. Porque não é sobre o que se tem, é sobre sempre com aquilo que não é meu. O 10º mandamento diz: não cobiçarás a mulher e as coisas do próximo, quer dizer que não me pertence. E quando eu olho para o que Deus me deu, a minha esposa, a minha família, o tempo, este corpo, a vida, os recursos, o que Deus me deu, e diante dos dias maus, no dia que eu estou cansado, estressado, entediado, ao invés de ir ao encontro e desfrutar de Deus e daquilo que Ele me deu, eu vou até aquilo que Ele não me deu. É como se eu dissesse para Deus: Deus, tudo que o Senhor me deu para ser feliz hoje é insuficiente. Eu estou indo ali cobiçosamente, comer da árvore que o Senhor não me deu, embora o Senhor tenha me dado as 300 outras árvores. Mas eu vou atrás do que o Senhor não me deu, porque Cristo é insuficiente aos meus olhos. Cristo não é suficiente para eu ser feliz. Irmãos, e no fundo, nós cristãos presbiterianos, nem sempre nós acreditamos que Cristo é realmente suficiente. Eu vou te dar um exemplo. Nós olhamos uma pessoa, tem uma certa idade, essa pessoa não casou, a gente tem pena dela. Porque a gente pensa assim: essa pessoa, coitada, ela não casou, não tem filhos, ela só tem Jesus. Veja que miséria esta vida. Ainda bem que eu casei e tenho 3 filhos com sobrepeso. Porque imagina se eu fosse uma pessoa que só tivesse Jesus, você imagina a miséria da minha vida. Você imagina o sofrimento. Você imagina a tragédia. Ainda bem que eu casei. Porque no fundo a gente não acredita que Cristo realmente é suficiente. Salomão está fazendo um teste. Ele fala assim: deixa eu ver, e se eu tiver muito da alegria, do vinho, da felicidade, do prazer, o que vai acontecer? Nunca será como ter Cristo. Então, se nós não estamos dispostos a nos contentar com o que temos, quando achamos que temos pouco, não estaremos dispostos a nos contentar quando tivermos mais.
de qualquer coisa. Mas agora, irmãos, o versículo 4 nos surpreende, porque nem só de prazer vive Salomão, ele também trabalha. Ele é um empreendedor, não levante a mão. O versículo 4 diz, eu empreendi grandes obras. Porque você olha para mim e fala, pastor, eu nem gosto de prazer, o meu negócio é trabalhar. Graças a Deus, eu nem desfruto, eu nem tiro férias, eu não como nada. Eu não como, eu nem vejo a minha mulher. Porque o importante, veja como eu sou uma pessoa superior. Esse pessoal hedonista, esse pessoal entregue a seus estômagos, entregue às suas primitivas vontades, eu não, eu estou empreendendo grandes obras. Eu gosto é de trabalhar. Salomão construiu casas, plantou vinhas. Agora eu queria que você lesse, por favor, o versículo 4. Aliás, eu vou ler alguns versículos. Tem um detalhe aqui que eu queria que você percebesse. Ele fala assim, ó. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim. E neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Isso aqui tem um detalhe, você vê a expressão para mim? E esse texto, ele propositalmente lembra um jardim. Ele lembra o jardim do Éden. Então Salomão, ele arregaça as mangas e fala assim, eu vou trabalhar muito, e eu vou deixar um legado, e eu vou construir coisas, eu vou construir um Éden para mim. Porque também o trabalho tem a ver com prazer. Também tem a ver com prazer. Mas pastor, o que tem de errado trabalhar? Nada. Mas nada. O problema é que depois da queda, qualquer coisa, irmãos, pode ser mal instrumentalizado por cada um de nós. Qualquer coisa. Pode ser mal direcionada por cada um de nós. As coisas mais legítimas da face da terra. As coisas mais necessárias da face da terra. E eu disse no início, talvez você, mas isso nunca passou na minha vida, porque difícil é você assumir que isso está acontecendo. O trabalho não foi inventado por causa do pecado, não. O problema é que essa estrutura pode ser mal direcionada. Ora, quando Caim matou Abel, logo depois da queda, imaginemos que ele usa a mão direita e pega uma pedra e mata o irmão. Quem criou essa mão? A mão de Caim? Foi o diabo? Foi Deus. Só que antes da queda, a estrutura só abençoa. Depois da queda, a mesma estrutura que você abençoa é a estrutura que você mata. O seu trabalho que Deus te deu pode te matar. Pode matar a sua família. Não porque foi o diabo que te deu. Não porque veio do inimigo. O inimigo geralmente somos nós mesmos. A nossa péssima administração. E a gente diz, eu vou construir. Isso aqui era típico dos monarcas. Típico dos monarcas da antiguidade. Eles construíam coisas para parecer muito grandes. Herodes, no tempo de Jesus, fez isso. Ele construiu Massada, ele construiu Cesareia de Filipe, Cesareia Marítima, ele construiu o templo de Herodes. Jesus olhou para o templo de Herodes e falou assim, fica tranquilo que isso vai acabar, isso vai ser destruído. Aquilo que Herodes considerava o seu grande trabalho, uma das maiores obras arquitetônicas do primeiro século, Jesus olhou e previu que haveria de ser destruído.
Então, se nós estamos usando os nossos empregos e trabalhos para criar os nossos próprios reinos como monarcas das nossas vidas e encontrar sentido nisso, nunca será suficiente. Você vai ter que trabalhar cada vez mais. E o jardim que nós vamos criar, um jardim segundo a nossa própria imagem, também vai nos escravizar e vai murchar, e ele é fake, ele é falso. Será que nós não estamos instrumentalizando os nossos trabalhos e colocando eles como sentido final da nossa vida? Eu queria que você pensasse nisso. E ele fala: eu comprei escravos, escravas, bois, ovelhas, casas e vinhas. Isso aqui inclusive remonta à lei. Deuteronômio fala que a bênção de Deus era vista nestas coisas. Casas, vinhas, tem a ver com a bênção de Deus. Mais uma vez, irmãos, a bênção de Deus, mal administrada, colocada como alvo da nossa vida, quando nós giramos ao redor dela, ela se transforma num grande buraco sugador de tudo. Deus some e fica só o nosso próprio ego. É para mim, para mim, para mim. Mas a gente finge que não é. Não, eu estou fazendo pela minha família, eu estou fazendo pela sociedade, eu estou fazendo... Tem uma série chamada Breaking Bad, que você não deve ver porque você é evangélico. Mr. White, no final, ele passa a série inteira dizendo que ele fez o que fez, os crimes que ele comete. Ele mata pessoas. Ele estraçalha famílias. E toda vez ele diz: eu estou fazendo isto pela minha família. Eu estou fazendo isso pela minha família. Porque ele estava para morrer. Ele havia descoberto um câncer. E disse: cara, eu tenho que resolver isso, eu tenho de trabalhar, eu tenho de conseguir muito dinheiro. E ele matou, e ele traficou, e ele fez o diabo. E toda vez que alguém falava: você está maluco, ele dizia: não, mas eu estou fazendo isso pela minha família. Até que no final, a esposa dele, que já tinha se divorciado, faz mais uma vez a pergunta: por que você fez? Ele fala: eu fiz por minha própria causa. Eu fiz para mim mesmo. Eu fiz para mim. Eu só criei essa história de que eu estava numa grande missão. Eu fiz porque eu gostei do poder. Eu gostei da delícia. Eu vivi para realizar o meu grande projeto. Eu tenho 2 minutos, irmãos. Versículo 9, aliás, versículo 10 diz: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei os meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as fadigas, e era a minha recompensa. Isso aqui, para mim, soa como uma grande criança. Irmãos, quando a gente aposta no prazer sexual, no prazer dos elementos básicos da subsistência, do trabalho, dos jogos, do entretenimento, e fala: eu vou ser feliz, eu vou atrás, eu preciso me realizar. O resultado é que nós vamos nos tornando cada vez mais infantis. Cada vez mais infantis. Eu dei para o meu coração tudo o que ele quis. É assim que as crianças se enxergam. É por isso que criança tem pai e mãe. Porque senão ela se mata. Literalmente ela se mata. Eu lembro que alguém me disse que não podia colocar muita comida para o peixe. Você já matou um peixe, eu sei. Quem nunca matou um peixe?
Porque você pensa assim, cara, eu vou viajar. São só 3 dias, então eu vou depositar aqui, né? E você vira meio quilo. Irmãos, o peixe come até morrer, irmão. Ele parece com a gente. Você é o peixe. Salomão está dizendo, eu não neguei nada, eu fui atrás. É uma criança. Eu quero. Até que tenha um coma glicêmico, eu quero. Meu coração é minha recompensa. Considerei tudo isso e afinal isso tudo é vapor e vaidade. Esse é o nosso alerta. Irmãos, eu não estou aqui para dizer você está errado, pare com isso, pare de buscar prazer. Eu preciso que você entenda, a minha mensagem é, nós precisamos aprender a ter prazer em Deus. A gente só vai vencer prazer do pecado tendo mais prazer em Deus. Eu não estou fazendo uma pregação contra o prazer, pelo contrário. Prazer não aumentou depois do pecado, ele diminuiu. Como é que a gente tem prazer em Deus? Como é que a gente se contenta em Deus? Como é que Cristo se torna a nossa vida? Como é que Cristo se torna a nossa recompensa? Então eu queria fazer 3 colocações para terminar. A primeira pergunta é, em quem você confia para ser feliz? Você confia no seu coração? Você confia nas suas estratégias? Em quem você confia para ser feliz? A segunda pergunta é, o que dá sentido para a sua vida? De fato, de verdade. De verdade, o que dá sentido? Você está trabalhando tanto por quê? Cristo é o sentido da nossa vida. E por último, a busca de prazer desenfreado fora de Deus já produziu a angústia suficiente na sua vida para você reagir e se arrepender? Eu vou repetir. A busca de prazer desenfreado fora de Deus, talvez coisas que ninguém sabe, já produziu angústia suficiente no seu coração para você parar e falar assim, eu preciso me arrepender. Isso aqui é vapor, ou você ainda continua iludido de que algo vai satisfazer no lugar de Cristo? Vamos orar? Pai, eis aqui o nosso coração. Nós somos pessoas extremamente vulneráveis. Nós somos pessoas necessitadas profundamente de Ti. Nós queremos nessa noite pedir socorro. Nos ajuda a confessar, nos ajuda a levantar desse lugar. Nos ajuda a sair do cativeiro que o prazer nos meteu. O prazer falso, o prazer de baixa qualidade, o prazer transitório debaixo do sol. Eu quero te pedir que o Senhor, se nada acontecer, que pelo menos o Senhor nos dê a consciência do lugar onde nós nos encontramos. Pelo menos a consciência, o discernimento de que realmente tem algo errado. E nos leva ao arrependimento disso. Nos faça aprender em Cristo a ser contente, feliz. Feliz. De um jeito libertador. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o amor do eterno Pai, que a consolação do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Queridos, você, por favor, não levante, rapidamente o final. Só tem 2 coisas, os visitantes e o P-Alpha Link, tá bom?
Visitantes, sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos conhecer você. Então, no final, nós temos gente ali preparada para pegar o seu contato. Faça deste lugar sua casa de oração, se você não tem um lugar para congregar. Volte sempre, é uma alegria tê-lo aqui. E sem mais demoras, vamos então assistir o IP Alpha Link e assim, no final, já estamos despedidos. Olá, este é o IP Alpha Link, conectando você aos acontecimentos da igreja. Últimas vagas para o encontro dos homens. Confira este aviso e faça sua inscrição. Coragem, pois, e ser homem. Esse é o grande desafio para nós no mundo como este que vivemos. Nosso Ministério de Homens tem preparado e preparou mais uma vez este ano o nosso encontro dos homens. Dia 6 e 7 de setembro próximo está aí e você é nosso convidado para fazer parte disso. Nosso tema desse ano é Homens de Fé. Precisamos de fé para os desafios que temos nesse nosso mundo. E vamos estar juntos refletindo sobre essa necessidade. E eu quero convidar você, vem com a gente, vem participar conosco. Poucos dias e poucas inscrições ainda nós temos. E você é nosso convidado especial. Participe conosco, Ministério de Homens da IP Alpha. A fé é a certeza. E antes disso, teremos o nosso Café dos Homens, no dia 2 de setembro, às 7h30 da manhã, no campus Alphaville. Um momento especial de edificação e comunhão. Vem aí nosso tão aguardado Acampa Kids 2025. Um final de semana de aprendizado, comunhão e diversão para as nossas crianças. Marque na sua agenda, de 19 a 21 de setembro, no Hotel Fazenda Campestre. Escaneie o QR Code e faça sua inscrição. Os ensaios do coral já começaram. Se você gosta de cantar, participe! Todas as terças-feiras, às 19h30, no campus Alphaville. Venha fazer parte desse ministério tão abençoado. E a indicação da semana na nossa livraria é o livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Passe na livraria e garanta já o seu. Se você perdeu algum QR Code, não se preocupe. Ao final do vídeo, nós teremos um QR Code com toda a programação. Nos vemos no próximo culto.